bem-vindos à Igreja Trinity Online. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, sua casa, seu coração, e que esse seja um tempo diante de Deus. Você vai perceber as músicas exaltam o nome do Senhor Jesus Cristo, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. E eu quero convidar você para adorar a Deus e orar comigo agora. Eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, consagramos a Ti esse tempo. Não é um tempo, Senhor, de assistir a alguma coisa, mas é um tempo de participar daquilo que o Senhor está fazendo. Que seja assim em nome de Jesus. Amém. Misericórdia mais uma vez se renovou nesta manhã. Sua benignidade faz nascer bondade em meu coração. Que grande amor e graça me alcançou para alcançar tão grande amor. Me leva a um lugar de adoração. Jesus Cristo é o lugar onde eu posso me achegar. Estou seguro com Ele a me guardar. Meu pastor me guiará, sei que nada me faltará. Junto às águas tranquilas vou descansar. Sua misericórdia mais uma vez se renovou essa manhã. Sua benignidade faz nascer bondade em meu coração. Que grande amor e graça me alcançou para alcançar tão grande amor. Me leva a um lugar de adoração. Jesus Cristo é o lugar onde eu posso me achegar. Estou seguro com Ele a me guardar. Meu pastor me guiará, sei que nada me faltará. Junto às águas tranquilas vou descansar. Jesus Cristo é o lugar onde eu posso me achegar. Estou seguro com Ele a me guardar. Meu pastor me guiará, sei que nada me faltará. Junto às águas tranquilas vou descansar. Eu descanso em Ti. Sim, eu descanso em Ti.
Sua fidelidade se mantém de geração a geração. Que grande amor e graça me alcançou para alcançar. Tão grande amor me leva a um lugar de adoração. Jesus Cristo é o lugar onde eu posso me achegar. Estou seguro com Ele a me guardar. Meu pastor me guiará, sei que nada me faltará. Junto às águas tranquilas vou descansar. Jesus Cristo é o lugar onde eu posso me achegar. Estou seguro com Ele a me guardar. Meu pastor me guiará, sei que nada me faltará. Junto às águas tranquilas vou descansar. Grato sou, grato sou pelo amor que tens por mim, Senhor. Mesmo sem merecer, me amou. Eu não mereço amor igual a esse, mas posso entregar a ti meu coração, Jesus. Grato sou pelo amor que tens por mim, Senhor. Mesmo sem merecer, me amou. Amor tão grande veio como homem pra me salvar, se entregando no Calvário, sofreu só por me amar. Eu não mereço amor igual a esse, mas posso entregar a ti meu coração, Jesus. Amor tão grande veio como homem pra me salvar, se entregando no Calvário, sofreu só por me amar. Eu não mereço amor igual a esse, mas posso entregar a ti meu coração, Jesus.
teu nome é exaltado. Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, teu nome é exaltado, acima de todos, acima de tudo. Amor tão grande veio como homem pra me salvar, se entregando no Calvário, sofreu só por me amar. Eu não mereço amor igual a esse, mas posso entregar a ti meu coração. Jesus, amor tão grande veio como homem pra me salvar, se entregando no Calvário, sofreu só por me amar. Eu não mereço amor igual a esse, mas posso entregar a ti meu coração. Jesus, 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 Jesus. A mensagem de hoje tem o tema A Mensagem que Transforma. E eu quero ler com você, e se você tiver a oportunidade, a possibilidade até de abrir a sua Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 1, verso 17, diz assim: Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Vou ler de novo. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não, porém, com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Qual é o contexto deste texto que nós lemos em 1 Coríntios 1,17? O contexto é o seguinte: o apóstolo Paulo ele se dirige à igreja em Corinto e ele tem ouvido a respeito de muita divisão, de muito grupinho, tem grupinhos dentro da igreja. No versículo 10, ele diz assim: Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. A cidade de Corinto era uma cidade muito interessante, aliás, uma cidade muito rica. Por quê? Porque ela ficava num estreito, num istmo, ok? Ali na Grécia, quer dizer, ainda fica, você tem remanescentes desta cidade antiga, e ela tinha, então, como é um estreito, né, de um lado você tem o mar e outro lado você tem mar também. Ela tinha dois portos. Um porto que atendia a parte da chamada Europa, né, que faziam comércio com a Itália e com o Ocidente, e o outro na extremidade chamado Cencreia, a uma distância mais remota de onde eles faziam comércio com a Ásia. Então, se você imagina uma cidade que está num estreito, e essa cidade atende, né, dois portos, e tem dois portos que se interligam ali através desta cidade, o que você tem nesta cidade? Muita riqueza. Muita coisa está acontecendo nessa cidade, muitos negócios estão acontecendo nessa cidade. E com muitos negócios, com muito dinheiro, com muito luxo, você tem uma coisa que se chama promiscuidade. Isso é uma coisa que acontece em todos os lugares, em todas as cidades portuárias. Os estudiosos dizem o seguinte: ela era famosa pela maneira específica, de maneira específica pela fornicação, de tal que mulher coríntia era uma expressão proverbial para prostituta. Olha que coisa, mulher coríntia era uma
expressão proverbial para prostituta. E tem uma palavra grega, né, que dizia agir como coríntia, ou seja, agir como prostituta ou tolerar inclinações indecorosas. Então, como é que aconteceu nesta cidade o evangelho? Você vê isso lá em Atos capítulo 18. Atos capítulo 18. Paulo foi a Corinto e passou a pregar aos judeus. Como os judeus o rejeitaram, ali ele lança uma frase muito importante do ministério dele. Em Atos 18, versículo 6, diz assim, presta atenção. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse, caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade, de agora em diante irei para os gentios. Interessante, né? Por quê? Porque aqueles judeus estavam ali blasfemando, lançando maldições, etc. Ele disse, olha, então eu estou livre da responsabilidade de pregar o evangelho a vocês. E em Atos 18, versos 9 e 10, diz assim, certa noite o Senhor falou a Paulo em visão, não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Então, imagine uma cidade onde você tem imoralidade, discriminação social. Você se lembra lá em 1 Coríntios capítulo 11, que o apóstolo Paulo fala da ceia do Senhor? Quando ele diz assim, gente, tem gente comendo e não deixando comida para os outros. Essa discriminação muito típica, não é? de uma vida promíscua, de uma vida fútil, de uma vida perdida, né? Injustiça. Também dizem os historiadores que havia muitos oradores e filósofos naquela cidade e certamente o desprezo pelo evangelho era muito grande. Por que o desprezo pelo evangelho? Porque o que acontecia, né, naquele momento, naquele período, e Paulo afirma isso em 1 Coríntios, é que ele dizia assim, os gregos buscam sabedoria e os judeus pedem sinais. Os gregos buscam sabedoria, seus filósofos, seus oradores, etc. E os judeus pedem sinais, porque eles dizem, não, isso não é possível. O Messias, né? Porque lembra que a palavra Cristo em grego é a palavra Messias em hebraico, o ungido de Deus. Para os judeus, o Messias tinha que ser um príncipe, tinha que ser alguém que viesse com toda a fama, com todo o poder, com toda a autoridade, com um exército, né? Vencendo. Aí vem um carpinteiro, vestido simplesmente ou simplisticamente, pobremente, a Bíblia diz que Jesus só tinha uma túnica. E os pregadores que anunciam o Senhor Jesus são homens simples, não é? Que ainda que tenham, como o apóstolo Paulo, conhecimento e muita sabedoria, o que Paulo diz que ele fez? Ele disse, eu larguei todas essas coisas para me concentrar na pessoa do Senhor Jesus. Então a pregação de Cristo era um absurdo para o judeu. Imagina, nós vamos acreditar nesse homem, num pobre coitado, e ainda de uma cidadezinha que ninguém liga para aquela cidade de Nazaré? Imagina, que absurdo. E os gregos dizem, imagina, que essa pregação, que loucura que você está falando, quem morreu, ressuscitou, que é isso? Que loucura é essa? Então, esse era o clima. 1 Coríntios capítulo 1, versos 11 a 17. Presta atenção nisso. Meus irmãos, Paulo está dizendo para os coríntios, fui informado por alguns da casa de Cloé de que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que alguns de vocês afirmam, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, que era um outro servo de Deus, um pregador, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Aí Paulo diz, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? É aí que ele fala, né, sobre a questão do batismo. Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Aí ele diz, lembrou, né? Batizei também os da casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei alguém mais. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho.
não, porém, com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Onde que está a origem de uma divisão? A origem das divisões está numa coisa chamada soberba. Provérbios 13:10 diz, da soberba só resulta contenda. Soberba, quando eu me sinto melhor, maior, quando eu me sinto primeiro do que os outros, né? Essa soberba separa. Você vê quando uma sociedade está separada, uma sociedade está dividida. Quando ela está dividida? Quando as pessoas se sentem umas melhores que as outras. E olha aqui para mim. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus não aceita o orgulho. Deus não aceita que ninguém se sinta melhor do que ninguém. O que Deus quer é que nós tenhamos um coração, e obviamente Ele está falando para os cristãos, como Cristo. Humilde, respeitoso, não é? Um coração que abençoa e não se sente melhor do que os outros, não se sente mais importante do que os outros. Então, quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, ele está dizendo que existiam esses grupos que diziam eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, né? Também existem esses grupos hoje, né? Uns são da igreja tal, outros são da igreja tal, outros são mais importantes, são da outra igreja, os outros são não sei. Essa divisão, Paulo diz, isso é inadmissível. E por que as pessoas acabam se dividindo? Por causa da soberba. E por que essa soberba gera tanta divisão? Porque tiram os olhos daquilo que é essencial. E o que é essencial na igreja? 1 Coríntios 1, 18 a 25. Presta atenção. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Ora, os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria, nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Aqui é legal a gente dar uma olhadinha de novo, né, assim, um pouquinho mais de perto nesse texto, e tentar compreender algumas coisas. O pano de fundo você já lembra, né? Cidade de Corinto, aquela coisa arada toda. E aí quando ele diz a mensagem da cruz é loucura, para quem? Para quem está perecendo. As pessoas que rejeitam a Cristo, as pessoas que rejeitam a salvação, elas estão perecendo. E essas pessoas que rejeitam, elas estão fazendo isso a partir daquilo que se chama sabedoria humana. A maneira humana de se pensar as coisas, a maneira humana a lógica humana. A pessoa diz, como? Né? Muitos anos atrás eu me lembro de uma igreja, olha, muitos anos, eu estou falando 30 e tantos anos atrás, eu me lembro de uma igreja cristã, evangélica, né? Em que as pessoas estavam dizendo ali naquela igreja que eles não deviam ficar falando de morte, de cruz, de sangue para as crianças, porque aquilo poderia deixar as crianças assim impressionadas, né? Você vê, você tira a crucificação de Cristo da mensagem, o que é que sobra? O que é que sobra? Você tira Jesus da mensagem, o que é que sobra? Sobra essas mensagenzinhas, água com açúcar, de elevação, tentativa de elevação de autoestima, de motivação. Isso daí é autoajuda. Isso não tem nada a ver com a pregação do Evangelho. Tanta gente que se diz pregador está subindo nos púlpitos do mundo aí para anunciar a si mesmos, para anunciarem
sabedoria humana. Olha, faça isso, não faça assim, não faça assado. Isso é sabedoria humana. Não é? Por que não se vai nas escrituras sagradas buscar o centro da mensagem? Paulo disse assim, eu larguei tudo, toda a sabedoria que eu tinha, eu considerei como esterco. Ele diz, para poder ganhar a Cristo, para viver em Cristo, para andar com Cristo, para pregar a Cristo, para anunciar a Cristo. Então, quando ele diz, eu destruirei a sabedoria dos sábios, rejeitarei a inteligência dos inteligentes, é nesse sentido. É claro que Deus não quer, Deus não está, com essa palavra, Deus não está rejeitando as pessoas inteligentes. Não é essa a ideia. A ideia é quando nós usamos erroneamente a inteligência e a sabedoria humana para poder rejeitar a Cristo. Rejeitar a mensagem da salvação, rejeitar a mensagem da vida, a vida nova, a transformação que o Espírito Santo promove. A mensagem transformadora não é a pregação humana, não é a pregação dos meus desejos e da minha visão do mundo. A mensagem transformadora é Cristo crucificado. Essa é a mensagem transformadora. Então Paulo diz, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, na sabedoria de Deus, Deus estabeleceu que ninguém conheceria a Deus pela sabedoria humana. Por quê? Porque é revelação. Olha aqui para mim. Revelação é aquilo que Deus descortina para nós. É quando Deus abre a nossa mente, né, o nosso coração, e mostra para a gente a verdade dele. Quer dizer, ninguém conhece a Cristo por sabedoria humana, ninguém conhece a Cristo por simplesmente entender que existe uma lógica na pregação. Não existe lógica na pregação. Quando você prega o Evangelho do Senhor Jesus e anuncia o homem é pecador, Cristo é santo e todo-poderoso e morreu no lugar de cada um dos pecadores, isso não é lógico. Isso não é nem aceitável do ponto de vista da sabedoria humana. Por isso que Paulo chama de pregação de loucura da pregação. Loucura da pregação. E aí ele diz, os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria, nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual é escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para aqueles que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Glória a Jesus por isso. E é isso que a gente tem que entender. Tá certo? O que está acontecendo com as igrejas, com a música, com a pregação? Esvaziou-se tudo porque tirou-se Cristo do centro. Tiraram Jesus Cristo crucificado, a morte de Cristo. Né? Quando alguém chega e diz assim para você, o que é conversão? O que é uma mudança de vida? Como que é esse negócio de ser cristão? Pô, eu nasci cristão. Gente, ninguém nasce cristão. Eu nasci na igreja. Ninguém nasce na igreja. As pessoas nascem no hospital. Ninguém nasce na igreja. Está entendendo? Ninguém nasce. Eu sou cristão desde pequeno. Você não é cristão desde pequeno, a não ser que você tenha encontrado com Cristo e aberto o seu coração para Jesus. É uma atitude da vontade humana reconhecer que Cristo é o Senhor. E esta revelação a nós é nos dada pelo Espírito Santo. Por isso que Jesus disse, o Espírito Santo, quando viesse, convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É um convencimento que vem pelo Espírito. É o Espírito Santo quem trabalha o nosso coração. Então, se você crê no Senhor Jesus de todo o seu coração e a sua vida teve uma mudança, tem que ter um antes e um depois. Eu já ouvi gente dizendo assim, eu entreguei minha vida para Cristo, mas não me arrependo nada do que eu fiz. Então você não se entregou a Cristo, você simplesmente diluiu a mensagem de Jesus, você deixou que Cristo fosse jogado na sarjeta na sua vida. Porque se você não se arrepende dos seus pecados, Cristo morreu pelos seus pecados e você diz e entrega a sua vida a esse Cristo, ou você é louco, ou você é uma pessoa absolutamente que se revolta, que se rebela contra Deus. Nossa, pastor, não fala assim. Eu vou falar como? Continua nessa toadinha, segue firme, segue seu coração. Claro que não, né, gente? Cristo não veio para mudar calendário. Cristo não veio para ser antes de Cristo, depois de Cristo. Cristo veio ao mundo por amor.
para morrer no lugar dos pecadores. E aqueles que se entregam a Ele têm uma mudança de vida, porque param de viver para si e passam a viver para o Senhor. Olha, por exemplo, o que a Bíblia diz, o livro de Tiago fala no capítulo 3 sobre sabedoria humana. Diz assim, quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Tiago está falando para eles. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração, olha só, presta atenção, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disto, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. O que estava acontecendo na igreja de Corinto? Exatamente isso. Agora, ele diz assim, Tiago diz, mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Que coisa incrível! A sabedoria de Deus não tem nada a ver com a sabedoria humana. A sabedoria humana, ela é absolutamente diabólica. A sabedoria humana, ela é montada, ela é arquitetada sobre fundamentos e sobre argumentos que são rebeldes contra Deus. Quando eu começo a ouvir uma pessoa, seja quem for, eu não estou falando de ficar julgando as pessoas, mas de ficar ouvindo o que a pessoa diz, eu sempre me pergunto, onde essa pessoa foi buscar fundamento para estabelecer esse tipo de pensamento? Nós estamos vivendo uma época, por exemplo, de polarização política. Quando você ouve uma pessoa falando, porque é assim, porque é assim, porque é isso, porque é aquilo, você já percebe de onde está saindo aquilo. Ela tem algum tipo de entendimento ou de crença em algumas filosofias humanas, ou seja, de esquerda, de direita, de cima, de baixo, do centro, sei lá, o que o pessoal diga, mas tem um... Quando eu ouço um pregador falando, eu sei se aquela pessoa está se baseando nas escrituras sagradas ou se está se baseando em alguma ciência humana. Muitas vezes eu utilizo a ciência humana para dar alguns starts em algumas mensagens, simplesmente para mostrar para a gente que a ciência não é contrária, à vida. Eu não sou contrário à ciência, eu não sou contrário às pessoas inteligentes ou cultas. No entanto, não são essas pessoas que vão me ensinar sobre Cristo crucificado. Deu para entender ou não? Esse é o ponto. Okay? Eu tenho uma certa dificuldade com o que tem acontecido há muitos anos, já há vários anos tem acontecido nas igrejas evangélicas, em que os pastores, eu acho que eles cansaram de pregar, ou eles estão achando que aquilo que eles pregam não serve mais, ou eles perderam a fé e eles estão trazendo cientistas pondo no púlpito e dizendo prega, trazendo médicos e dizendo prega, trazendo psicólogos e dizendo prega, trazendo engenheiro e dizendo prega. Não que uma pessoa não possa ser um cristão, que abrigue no seu coração a fé em Cristo e seja um cientista ou coisa parecida. Mas, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa, minha amiga, preste atenção. O apóstolo Paulo deixou muito claro para a gente, e em muitas ocasiões, de que a pregação é um chamado de Deus. Não é porque a pessoa começa a falar em Deus, sai gritando por aí, batendo no púlpito, que ela está pregando. Paulo deixa absolutamente claro que a pregação, ela é um chamado de Deus e é um dom do Senhor. Esse querigma, essa proclamação da verdade, é um chamado de Deus. Não é simplesmente assim, pega lá uma pessoa que tem X, Y de conhecimento e traga aqui para pregar. Não, ela tem que ter conhecimento das escrituras sagradas. Tem que abrir o coração e dizer, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu traga para essas pessoas? E tem que estudar as escrituras e conhecer as escrituras. Agora, olha só, em 1 Coríntios 1:30,
Paulo diz assim: é porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus. A iniciativa é de Deus, é uma eleição, é uma escolha de Deus. Deus estabeleceu que ele traria o evangelho para o mundo. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer já está condenado, né? O qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. É de Deus. É Deus quem diz, é por aqui, esse é o caminho. É Deus quem estabeleceu que a salvação seria através de Jesus Cristo. Foi Deus quem estabeleceu que Jesus Cristo, seu Filho, morreria numa cruz. Foi Deus quem estabeleceu, a Bíblia chama isso de presciência de Deus. Pedro, pregando, ele fala sobre isso lá no livro de Atos dos Apóstolos. A mensagem transformadora está na pessoa de Cristo, na pregação de Cristo. Paulo diz em 1 Coríntios 1, 23 e 24, nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gentios, ou seja, aqueles que foram chamados, não importa de que etnia, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. A mensagem é a mensagem do Cristo vivo. Logo no capítulo 2, no capítulo 2 do livro de 1 Coríntios, versos 1 e 2, Paulo continua na sua carta, ele diz, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo diz, vocês não se converteram porque vocês enxergaram em mim uma pessoa inteligente, uma pessoa culta. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, Paulo diz, vocês sabem que não foram muitos chamados, né, muitos cultos, que não foram muitos chamados. Aí você vai dizer assim, Deus faz diferença em pessoas? Não, é que as pessoas, quanto mais elas buscam a solução da sua vida espiritual no conhecimento humano, mais longe elas ficam de Deus. E elas rejeitam a Deus. E eu acho ridículo quando as pessoas cristãs, elas querem um presidente crente. Elas querem que o cientista fulano seja crente. Porque parece assim que vai dar uma validação para a pregação, uma validação para a igreja. Ridículo! O que valida a igreja é o Cristo crucificado e ressurreto que habita nesta igreja. O que valida uma igreja não é a sabedoria humana, o conhecimento humano, a ciência, ou a política, ou o poder humano. O que valida a igreja é se Jesus Cristo está feliz com a igreja. É isso que valida a igreja. A conversão verdadeira, ela vai declarar que nós morremos para nós. Olha só o que Paulo fala em Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo diz, a minha transformação de vida não foi porque eu era desta religião e eu mudei para esta religião. Ele diz, a minha transformação é que eu morri. Eu morri para mim. Se eu morri para mim, o mundo não serve mais para mim. O mundo não faz parte da vida do convertido a Cristo. No livro de Gálatas, mesmo livro, né? Nós lemos 2:20, no 6:14 diz assim, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Meu amigo, a questão toda é a seguinte, se você entregou sua vida a Cristo, você não tem nada mais com o mundo e com a sabedoria do mundo. A sabedoria do mundo é satânica, é diabólica. Lembra que eu estou falando de sabedoria, eu não estou falando que a ciência é satânica, eu não estou dizendo que o conhecimento é satânico, o que eu estou dizendo é a sabedoria. O que é a sabedoria? Sabedoria é o como viver, é o como interpretar o conhecimento. Quando você quer conhecer a Cristo através do seu conhecimento humano, eu me lembro uma vez, pregando o evangelho para uma senhora, uma advogada, ela disse assim, eu não acredito assim. Eu disse, por quê? Ela disse, é simples demais. Eu falei, o que é simples? Você diz aí que Jesus Cristo morreu na cruz no meu lugar e que eu preciso entregar minha vida a Ele. Isso é simples demais.
Interessante, né? Simples demais. Eu não acho simples coisa nenhuma, porque eu preciso morrer para mim. Não tem nada de simples quando eu morro para mim e morro para o mundo. Não tem nada de simples. É um sacrifício. Eu morro para poder ressuscitar com Cristo e viver com Cristo. É só olhar lá em Romanos capítulo 6. Eu quero orar com você. Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor nos dê não só esse entendimento, mas que Ele nos ajude a pregar o Evangelho do Cristo vivo, que foi crucificado, morreu por nós, entregou a sua vida por nós, pelos nossos pecados, ressuscitou e vivo está. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Teu nome seja exaltado na minha vida, na vida de cada um daqueles que creem no Senhor, Pai, e que andam baseados nesta mensagem, a mensagem do Cristo vivo que morreu na cruz em nosso lugar. Bendito é o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe o seu coração e que a palavra de Deus esteja sempre enchendo o seu coração de muita alegria. Eu quero que você fique com esse louvor que declara que Jesus é Deus. E aqui é que está a base da nossa fé. Que Deus te abençoe. Rei das nações, Rei dos reis e Senhor, raiz de Davi. Todo poderoso, Deus conosco, é o Verbo, o justo juiz. Sacerdote, soberano, Salvador, ungido de Deus, Consolador, o mediador que nos leva ao Pai. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é o Messias, Filho prometido, início, meio e fim, Cordeiro e o leão. Jesus é Jesus é Deus, no mais alto lugar está, reinando sobre a criação com o seu poder. Jesus é Deus, Jesus é e todos hão de contemplar, tua glória resplandecerá. Jesus é Deus, Rei das nações, Rei dos reis e Senhor, raiz de Davi. Todo poderoso, Deus conosco, é o Verbo, o justo juiz. Sumo sacerdote, soberano, Salvador, ungido de Deus,
primogênito de toda a criação. Ele é o Messias, Filho prometido, início, meio e fim, Cordeiro e o Leão. Jesus é Deus, Jesus é Deus. No mais alto lugar está, reinando sobre a criação com seu poder. Jesus é sua glória resplandecerá. Jesus é Deus, Jesus é Deus, Jesus é Deus. No mais alto lugar está, reinando sobre a criação com seu poder. Jesus é Deus, Jesus é Deus, e todos hão de contemplar sua glória resplandecerá. Jesus é Deus.